A paz de Cristo, povo de Deus, uma vez mais por intermédio deste canal no YouTube, como de costume nós fazemos, eu quero levar até você uma palavra motivacional, de conscientização, de despertamento. Palavra essa que vai gerar fé no teu coração e vai te aproximar do altar de Deus. Há um texto sagrado na Bíblia, em Lucas 19, do versículo 1 ao 10, que fala acerca de um homem chamado Zaqueu, o publicano. Diz a história que Zaqueu, sendo publicano, era muito rico, um homem dotado do poder aquisitivo, um homem influente nas cercanias de Jericó, um homem que tinha o respeito por parte da sociedade, mas em parte da sociedade tinha um repúdio. Esse homem, ele, por conta da sua posição como publicano, como cobrador de impostos, segundo o que diz a história, é que ele cobrava impostos além do que deveria, ou seja, tirava proveito da ocasião pela qual ele fazia uso como cobrador de impostos e cobrava além, dando um superfaturamento na ocasião. E por conta disso, enriquecia ilicitamente e promovia no meio daquele povo que ali estava, que dependia, que era sustentado por conta do seu trabalho e às vezes via por conta dos impostos desacerbados, via sendo ser saqueado por conta dessa autoridade chamada Zaqueu. Mas o que me chama a atenção, que eu quero falar acerca desse homem, é que Zaqueu, quando ouviu dizer que Jesus vinha de encontro a Jerusalém, ia passar por Jericó, que era o lugar onde ele estava, Zaqueu ele se reporta a um lugar chamado Sicômoro ou Figueira Brava, que é aqui como está essa imagem ilustrativa para você. Zaqueu ele se desprende daquele momento, da prerrogativa da rejeição da comunidade local, da insatisfação das pessoas que por ali passavam, e ele volta a sua atenção para muito que poderia perdoar os seus pecados. Por que, pastor, perdoar os seus pecados? Porque Zaqueu ele transgredia princípios, Zaqueu ele violava a lei, Zaqueu ele infringia na sociedade de uma forma que negativava o teu nome a nível de credibilidade por conta da sua posição. Credibilidade essa que eu falo na questão do respeito da sua posição pela qual ele desenvolvia e atribuía-se pelo que fazia, pelo que realizava. Mas quando Jesus estava a caminho de Jerusalém a passar por Jericó, e esse homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele ouviu falar que o mestre haveria de passar por ali, ele corre para subir no sicômoro. Ele sobe a uma figueira brava, sem medir condições, desprendendo o seu coração da preocupação do que os demais pensavam a seu respeito, e vai procurar visualizar, ou seja, ter uma visão mais panorâmica, mais aberta, mais direcionada para aquele que poderia mudar a sua história. Zaqueu ele para o momento da sua vida, ele esquece das acusações, das condenações dadas pelo povo de Jericó e volta-se para visualizar o mestre. Quem vai passar ali não é um homem qualquer. Quem vai passar ali não é simplesmente uma referência de um político ou uma autoridade qualquer. Quem vai passar naquele local ali, segundo a história, é Jesus de Nazaré, perdoador de pecado. É aquele que transforma, é aquele que liberta, é aquele que purifica, é aquele que realiza o milagre dentro da tua alma, que arranca a podridão, arranca a tristeza, a frieza, a inconsequência, a amargura que te aprisiona. Jesus ele transforma a pessoa toda de dentro para fora, de fora para dentro, porque ele é Deus. E Zaqueu ele entende esse princípio, ele sobe ao sicômoro, ele sobe na figueira brava para ver no tempo, em tempo real, a presença daquele que era reconhecido como rabino, como mestre, o mestre Jesus. E diz o texto que quando Jesus vai passando por debaixo, ele percebe alguma coisa súbita mudando no cenário pelo qual ele está envolvido. E ele olha para o alto do sicômoro, ele olha para o alto dessa figueira brava e ele percebe que tem um homem identificado por Zaqueu. As pessoas que estão ali observando Jesus como judeu, talvez possivelmente entrando num diálogo com um publicano, começa a questionar como pode esse homem de repente interagir ou comunicar-se com um pecador. Alguém que é fraudulento, alguém que traz prejuízo para a sociedade, alguém que cobra tributos desacerbados. E agora Jesus, como filho de Deus, ele vai parar para falar com um publicano? Então Jesus ele olha para o alto do sicômoro e contempla Zaqueu
com expectativa de ver o Salvador, a quem poderia perdoar seu pecado. E quando Jesus olha para o alto do sicômoro e vê a Zaqueu, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aqui eu quero aplicar uma palavra ao seu coração. Zaqueu, ele poderia ser rejeitado pela sociedade. Zaqueu, ele poderia incomodar os políticos da época, os religiosos da época, aqueles que estavam preocupados com as suas posições e não com o evangelho da salvação. Aqueles que estavam preocupados de manter o domínio da sua herdade. Zaqueu, ele incomodava. É certo que ele estava numa condição contraditória ao que ele deveria estar. Ele era acusado de cobrar indevidamente, cobrar de uma forma muito maior do que deveria cobrar os impostos do povo de Jericó. Mas Zaqueu, quando ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar, ele mudou o seu comportamento. Ele mudou no seu entendimento, a sua visão pela qual ele tinha até o presente momento, antes de Jesus chegar a caminho por onde ele estava. E Zaqueu, ele decide ter um encontro com o Mestre. O que vai mudar a vida desse homem, o que vai atrair a atenção de Jesus é porque pela onisciência de Cristo ele percebe que o coração desse homem está arrependido. A prova de dizer que a Bíblia fala que ele diz: Senhor, se eu tenho prejudicado, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadriplicadamente de tudo que eu tenho tirado. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, eu sou próspero, eu sou rico e também sou caluniado e acusado por essa população. Mas se para alcançar o teu perdão e o milagre que só provém do Senhor, se preciso for, eu tenho que dar quadriplicado a cada um que sinalizar como prejudicado por conta da minha cobrança de impostos, eu assim o farei. Ele estava colocando numa escala de prioridade a presença do Mestre. O que é prioridade para a tua vida hoje, querido? A prioridade é o seu egocentrismo, a prioridade é o seu achismo, a prioridade é a sua herdade, a sua prioridade é o entendimento que você tem de uma região geográfica, a qual você limita-se a manter-se naquele lugar? Ou será que a sua prioridade é o reino de Deus? Há muitas pessoas sofrendo porque não teve um encontro com Cristo ou não tiveram oportunidade de ouvir a voz do Mestre. Ou a voz do Mestre se ouve por intermédio da palavra pregada, que é a palavra de Deus. É o próprio Cristo, por intermédio da sua palavra, que manifesta no coração do ser humano a fé. Então, querido, eu finalizo essa palavra aqui dizendo para você: é tempo de buscarmos os Zaqueus da vida. Aqueles que estão sofrendo por causa do fardo, do jugo pesado que estão suportando, estão carregando, mas que ainda não tiveram encontro com a palavra, com o próprio Cristo, o Senhor da palavra. Prega essa palavra para os Zaqueus da vida, para os publicanos, os cobradores de impostos, ou seja, numa linguagem traduzida, leve essa palavra para o pecador, para o defraudador, para aquele que é acusado diante da sociedade, e mostre para ele que há tempo de mudança. Há tempo de transformação. Jesus não está preocupado com o que ele tem, Jesus está preocupado com o que ele é. Há uma diferença muito grande nisso aqui. Jesus não está preocupado com o que ele pode oferecer, Jesus está preocupado com o que ele tem dentro da alma. Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Jesus está preocupado com a salvação desta vida. Por isso que ele diz: hoje chega a salvação a esta casa. Sabe por quê? Porque houve arrependimento, ele vai chamar ele de filho de Abraão. Porque ele manifestou a fé. Então, querido, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Diga que há muitas pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra transformadora do Evangelho. Zaqueu era um, mas quando ele encontrou com Jesus, quando ele subiu no sicômoro e contemplou a presença do Mestre, o próprio Mestre viu fé no coração desse homem e se reportou para ele. Jesus, ele vai até o encontro hoje. Não importa a condição que você está, não importa o pecado que você cometeu, não importa a acusação que vem contra a sua vida, a sentença dada pelo homem. O que importa é que no seu coração precisa nascer fé. Você precisa ter um encontro com Cristo por intermédio dessa palavra. Por isso que a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus, ele vai de encontro a você nessa noite, nessa hora, na manhã, no dia, na tarde, a hora que você assistir esse vídeo. Ele vai de encontro a você, pecador, porque ele quer te transformar num homem de bem. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, entrega a tua vida a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família, a sua casa, os seus projetos, os seus negócios, os seus sonhos, e te faça mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você não está inscrito em nosso canal, dê um like, se inscreva em nosso canal e compartilhe essa mensagem com outras pessoas que você quer bem. Porque o propósito pelo qual nós utilizamos desse canal aqui é levar a mensagem de transformação e salvação para todo aquele que nele crê. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e fique na paz do Senhor.